Olá, bem-vindos a mais uma quarta-feira de live aqui comigo. A gente está numa saga de 8 aulas falando sobre introdução ao pré-vendas. Se você chegou aqui querendo saber o que faz um SDR, qual é a rotina dele, por onde eu começo, bem-vindo, você está no lugar certo. E prazer, eu sou a Jéssica. Se você não me conhece, quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, lá na primeira aula dessa nossa saga, eu já deixei todos os contatos e tudo que você precisa, mas na descrição desse vídeo tem também. Então, vamos lá para o nosso assunto de hoje, e nós vamos falar sobre rotina de SDRs e BDRs. Então, todas as quartas a gente está aqui com uma live diferente, com uma aula diferente, e hoje é a rotina de SDRs e BDRs. Se você não está assistindo ao vivo, não tem problema. A ideia é justamente que esse vídeo fique salvo e que você possa acompanhar depois, né, e compartilhar com alguém que precisa ver esse conteúdo. Inclusive, eu já vou trazer para vocês quais serão as nossas próximas aulas desse conjunto de 8 aulas que a gente vai ter aqui nesse primeiro bloco das lives. Depois a gente vai ter outras lives e a ideia é que a gente vá trabalhando aí ao longo das lives, certo? Deixa eu até ver, gente, se tá rolando aqui. Deixa eu ver se ele tá. Sim. Deixa eu ver se ele tá online aqui no YouTube já, pra galera. Hum, não estou conseguindo acessar, mas eu acho que estamos ao vivo. Acho que estamos passando ali. Depois eu dou uma ajustada por aqui também. Então, nas nossas próximas aulas, a gente vai ter funil de vendas e cadência. Então, na semana que vem a gente tem funil de vendas e na última semana de agosto a gente vai falar de cadência. Depois, em setembro, a gente vai ter canais de vendas, abordagem e script, metas e agendas, LinkedIn e recolocação profissional. Para quem está buscando essa aula para se recolocar profissionalmente, aguardem, porque na última aula eu vou falar sobre isso e vou trazer vários pontos ali também de como vocês montam esse currículo, como vocês buscam essa vaga. Se você está vendo isso, você já é um SDR que já está recolocado no mercado, então as outras aulas vão ser mais importantes para você, principalmente a de abordagem, a de metas e a de agendas também. Então hoje a gente tem rotina do SDR do pré-vendedor, de como é essa rotina ideal, o que vocês deveriam estar fazendo, e nas próximas a gente vai trabalhar com isso. Esse conteúdo, ele é patrocinado por 3 empresas que eu particularmente adoro. A Aquila, que é a nossa aceleradora comercial, da qual eu faço parte do quadro societário e que a gente leva, né, essa consultoria comercial para as empresas, nós montamos área de prospecção. Então, se a sua empresa está precisando montar uma área de prospecção do zero, contratar SDRs, contratar BDRs e colocar essa galera, conta com a gente para isso. A Rapport, onde nós temos um curso completo de prospecção. Aqui vocês estão vendo apenas uma introdução, mas nessa parte de curso completo, a Rapport é a empresa que vai trabalhar com vocês para que vocês consigam sair do básico para o avançado, certo? E por fim, a Agendor, né, que é o nosso CRM parceiro de todas as horas e já está aqui com a gente há bastante tempo também. Fechou? Então temos o patrocínio dessas 3 e claro, está sendo realizado por mim. Vocês podem me seguir lá no Insta, no @mentorajessica, aqui no Instagram, desculpa, aqui no YouTube também, e no LinkedIn. Inclusive no LinkedIn tem post todos os dias, de dias úteis, tá gente? Tem post todos os dias lá no LinkedIn, falando sobre a área de pré-vendas, prospecção, vendas e um pouco de liderança também. Então vamos voltar aqui para a rotina, né? Como é que seria essa rotina ideal dos SDRs e dos BDRs? Caso tenha alguém nos assistindo agora que é SDR, que é BDR, já deixa aí pra gente como é que você faz a sua rotina, né, o que que você faz aí de rotina pra gente já identificar, tá. Aí, preciso também entender com vocês como é que é esse ponto aí de rotina, mas a ideia é que vocês trabalhem com uma rotina ideal, que eu vou trabalhar, que eu vou trazer aqui para vocês hoje, e essa rotina ideal é o que a gente vai ter aí no dia a dia de vocês. Então, dia a dia ideal, por onde que eu começo e dicas de organização, tá.
O dia a dia ideal do pré-vendedor, ele vai ter organização da agenda, ligações, eh, e-mails, prospecção pelo LinkedIn, prospecção por outros canais, principalmente também o WhatsApp. Vai ter organização do pipeline. Quando eu falo pipeline, eu estou falando que está dentro do CRM, que é o Kanban do CRM. Então, o pipeline é o que eu tenho ali dentro do CRM. Tá ali dentro desse dia de ideal também. Eu tenho uma rotina de estudo semanal, e esse dia de ideal, ele não é um dia a dia que vai s todo dia ele vai ser igual. Então, em alguns momentos do mês, o SDR vai fazer um dia diferente, para que ele consiga cumprir algumas coisas ali. Alguns dias da semana ele vai ter um dia diferente, mas na maior parte dos dias, ele precisa saber por onde ele começa quando ele chega na empresa de manhã. Então, cheguei na empresa. E esse chegar na empresa pode ser sentei no meu computador aqui em casa, né? Sentei na frente do meu computador na minha casa. Por onde que eu começo? A primeira etapa de vocês, se vocês têm uma daily na empresa, é começar pela daily. Caso a empresa de vocês não faça daily, Jéssica, meu líder não faz daily, a gente não tem o costume de ter isso aqui. Você vai começar organizando o seu pipe do dia. Se você trabalha com inbound, vamos falar também sobre inbound e outbound na próxima aula ali junto com o funil. Se você trabalha inbound, ou seja, os seus leads vêm do marketing, você começa atendendo os leads que caíram na última hora, nos últimos minutos, né? Desde o momento em que o dia começou ali até esse momento em que você está atendendo os leads, você começa dos últimos leads que caíram para os primeiros que caíram desde o momento em que você saiu do computador. Então eu saí e encerrei a minha jornada às 6 horas, é 8 horas da manhã do dia seguinte, das 6 às 8 entraram 15 leads, por exemplo, mas das 8 até as 8h30, foi o momento que eu comecei, entraram dois. Eu vou começar por esses dois. Eu sempre vou começar por aquele lead que está mais fresco dentro do meu CRM, dentro do meu funil de vendas, do pipe. Depois eu vou indo para os leads do mais recente para o mais antigo, porque esse antigo que entrou ontem às 6 horas, hoje ele talvez nem lembre mais que ele preencheu aquele formulário. Então eu começo do mais recente para o mais antigo, ok? Fazendo ali uma Trazendo ali uma organização do seu dia. Se você trabalha com outbound, você vai começar do lead mais antigo, né, para o mais recente, mas pensando nesse antigo em eu encher as etapas do funil. Lá no funil de vendas eu vou mostrar isso para vocês. Em cada etapa do funil eu vou enchendo essa etapa do funil e vou colocando novas pessoas, até que eu tenha essa etapa do funil completamente cheia. E cada uma delas tem uma quantidade de pessoas, uma quantidade de empresas que eu deveria ter ali para trabalhar, beleza? Dentro desse ponto ali, tá. Esse funil, eu também vou organizar ele com o que a gente tem de eu vou organizar a rotina com o que a gente tem de agenda naquele dia, eu vou organizar a rotina com o que eu preciso executar de atividades e vou ir executando essas atividades. Por exemplo, fiquei de remarcar um lead que deu no show, fiquei de remarcar uma reunião que o lead nunca tinha horário, mas agora eu vou conversar com ele. Eu vou colocando isso dentro da minha agenda do dia e vou fazendo essa agenda, vou executando essa agenda, tá. E aí, para eu organizar este dia, eu vou usar algumas técnicas de organização, certo? Quais são essas técnicas de organização? A primeira delas, e que é uma das mais importantes também, é a técnica de organização do bloco de atividade. Então eu vou pegar um bloco de atividade e eu vou organizar o meu dia através desse bloco de atividade. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir as atividades que são iguais e vou alocá-las em um único bloco. Tá, Jéssica? Ainda não estou entendendo. Por exemplo, vocês precisam fazer ligações. Então, eu vou pegar todos os leads que eu vou conversar por ligação e que já estão lá no meu CRM para eu ligar, e eu vou colocar um bloco só de ligação. E esse bloco é um bloco para eu só ligar para esses leads. Depois, eu tenho um bloco de e-mail. Eu vou pegar um bloco só para executar o e-mail, para mandar os e-mails e para despachar esses e-mails, né, para enviar. Tem um bloco de conexão no LinkedIn. Vou pegar esse bloco de conexão no LinkedIn, vou abrir o meu LinkedIn e vou fazer um bloco só de conexão no LinkedIn. Quando eu faço isso em blocos de atividades,
Eu consigo garantir que o meu cérebro ele vai estar focado numa atividade padrão ou numa atividade que ele já está fazendo, e eu consigo garantir uma efetividade nessa atividade também. Então essa atividade, ela vai ficar mais efetiva, certo? Fazendo esse trabalho ali junto com o lead, dentro do bloco de atividades. Então eu vou dividir esse bloco por um bloco de manhã para eu fazer ligação, por blocos à tarde para eu fazer conexão no LinkedIn, por blocos para eu fazer prospecção pelo WhatsApp, e dentro desse bloco eu ativo também o que a gente chama de estado de flow. Com esse estado de flow, eu consigo também seguir melhor, tá? Eu faço atividades mais rápido, certo? Uma outra técnica para eu seguir aqui de organização é a técnica de Pomodoro. Até a técnica de Pomodoro usa o tomate como um símbolo por conta do molho Pomodoro, que vai bastante tomate, então a gente usa o tomate ali como um símbolo da técnica. Mas basicamente a técnica de Pomodoro consiste em a gente pegar o relógio, imagina que eu tenho aqui um relógio, né? Imagina que eu tenho aqui um relógio e eu tenho dentro desse relógio 60 minutos e eu vou dividir esses 60 minutos em pequenos blocos, para que eu não coloque para o meu cérebro a dor de fazer uma tarefa muito grande. Então eu posso dividir isso em 2 blocos de 30, posso dividir em 4 blocos de 15, posso dividir em um bloco grande de 1 hora. Eu gosto de trabalhar blocos de 1 hora, mas vai do que você consegue trabalhar ali e de como você consegue focar e se concentrar. Então eu vou dividir esses pequenos blocos e entre um bloco e outro eu vou fazer uma pequena pausa. Eu recompenso o meu cérebro a cada momento de trabalho árduo ali que eu fiz de bloco de atividades, com um pequeno momento de pausa. Fiz blocos então de 20 minutos. A cada 20 minutos eu vou fazer uma pausa de 2, 3 minutos. Eu faço os 20 minutos, faço uma pausa. Trabalho mais 20 minutos, faço mais uma pausa. Trabalho mais 20 minutos, faço mais uma pausa. É normal em vendas a gente fazer esse bloco de 1 hora, porque é o tempo que dura a demonstração ou a reunião de vendas com o cliente. Então eu faço uma reunião de 1 hora, pauso 10, 15 minutos, pego uma água, respondo um cliente no WhatsApp, vejo se está acontecendo alguma coisa, volto para mais uma reunião de 1 hora. Então a cada 1 hora eu faço essa pausa também. Mas você pode colocar esse bloco de acordo com o que você consegue fazer ou o que vai ficar melhor ali para o seu bloco de atividades, tá? Não necessariamente precisa ser um um bloco específico de 15 minutos, um bloco específico, de 30 minutos, né, ou um bloco de 1 hora, ok? Depois da técnica de Pomodoro, a gente tem algumas outras técnicas aqui também, que são o MTD. O MTD é você garantir que você está fazendo dentro do mês, ou o lugar em que você está no mês é o lugar que você deveria estar. Aquilo que você está entregando é o que você deveria ter entregue. MTD é uma sigla em inglês para Month to Date, que significa, cara, dia do mês. Mas, né, basicamente isso. Então, aqui nós temos um exemplo. É o dia 16 de abril. 16 de abril é o 12º dia útil do mês. A minha meta são 20 oportunidades. E se eu dividir 20 oportunidades por 20 dias úteis no mês, eu deveria estar entregando uma oportunidade por dia. Ou seja, no 12º dia do mês, quantas oportunidades eu deveria ter entregue? 12. Eu deveria ter entregue 12 oportunidades. Não é porque eu estou no dia 16 que eu tenho que entregar 16. Eu estou no 12º dia útil do mês. E eu vou trabalhar com dias úteis. Eu sempre vou pegar a quantidade de dias úteis, a minha meta, e dividir por essa quantidade de dias úteis. O que der esse resultado, 2, 3, 5, é o que eu deveria estar entregando por dia. Você pode fazer isso com o número de ligações, com o número de interações, com a sua meta de atividades, dividir por dias úteis e entender se você está dentro da meta esperada daquele dia útil do mês, certo? Isso é o MTD. Nós ainda temos a regra dos 30 dias, que segundo o Jeb Blount, no livro da prospecção fanática, que eu já trouxe aqui para vocês, o Jeb traz que o que a gente está prospectando hoje não necessariamente vai fechar hoje. O que a gente está prospectando hoje vai fechar dentro de 90 dias, tá? Mas ele diz que eu preciso perseverar, eu preciso prospectar durante 30 dias. Então eu preciso prospectar, porque a agenda que eu estou fazendo hoje,
Ou a ligação que eu estou fazendo hoje vai virar uma agenda dentro de 30 dias, que vai virar uma venda em 90 dias. Então, se amanhã eu tenho um dia que eu não tenho agenda marcada, que eu não tenho um dia de oportunidades agendadas, é porque 30 dias atrás eu não fiz o que eu deveria ter feito. E isso impactou em hoje eu não ter agendas marcadas, hoje eu não ter reuniões para acontecer. Então você não vai focar no dia de hoje. Eu não vou agendar de hoje para hoje. Eu vou agendar e eu vou começar conexões com as pessoas para eu agendar daqui a 7 dias, daqui a 14, 21, 28, 30, né. E essa regra leva em consideração que eu preciso fazer hoje para conseguir a oportunidade futura. Se você está naquele dia de preguiça, que você não quer agendar, que você não quer fazer as coisas, isso vai impactar no seu eu futuro, no seu futuro ali dentro da prospecção, certo? E a minha última dica para vocês: menos foco, desculpa, menos redes e mais foco. Quando eu fico, no Instagram, rolando a barra do TikTok, olhando o que está acontecendo no LinkedIn, eu desfoco e eu não consigo entrar nesse bloco ali de Pomodoro, não consigo fazer meu bloco de atividades, porque eu estou olhando as redes, eu estou focando em outras coisas. Então, quando vocês estiverem no bloco de atividades, deixa o celular de lado, fecha todas as abas que você tem em aberto e foca naquilo que você precisa fazer. Tira as redes e vai naquele foco que você precisa entregar. Então é mais foco no que você precisa fazer e menos redes que vão te tirar desse foco, inclusive, certo? Foca naquilo que você vai conseguir fazer para você também poder entregar isso que você está prometendo, né? Que você acordou com a empresa. Na quarta-feira que vem, a gente vai falar de funil de vendas, vamos falar da estrutura de CRM e eu já quero trazer ali para vocês também alguma parte dessa de CRM do in e do out. E eu vou explicar o que é o inbound e o outbound também. Então, muito obrigada por quem ficou aqui até o final. Na quarta-feira a gente tem mais uma live aula e se você acredita que esse conteúdo é interessante para mais alguém, já compartilha esse conteúdo e deixa aí o seu like para fortalecer o nosso trabalho e a gente saber, né, e eu particularmente saber que eu estou impactando aí vocês com as nossas lives, com essa série de lives de introdução ao pré-vendas. Até a próxima aula, gente. Muito obrigada.